Olá, tudo bem com você? Neste trimestre, estamos estudando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E a lição desta semana tem como título Os Últimos Enganos de Satanás. É a mensagem de Deus para o tempo do fim. É o tempo presente que estamos vivendo. Eu quero agradecer a todos que estão inscritos neste canal. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Deixe o seu like. E se puder, faça um comentário. É relevante para o nosso canal. Agora, quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, santificado é o seu nome. Ó Senhor, perdoe nossos pecados, quer seja por ações, pensamentos ou palavras. Senhor, nós estamos estudando a escola sabatina. Por favor, que Deus e o Espírito Santo nos oriente, nos faça compreender a sua lição, que é tão necessária para os tempos de hoje e para os tempos de amanhã. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós estudamos sobre Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Em Apocalipse capítulo 17, vemos que Babilônia oferece às nações o seu vinho adulterado. Descobrimos que esse vinho representa um conjunto de falsas doutrinas e práticas erradas, e que essa falsa religião induz multidões a segui-la. Nesta semana, nós vamos nos aprofundar no nosso estudo sobre os últimos enganos de Satanás, que tem disseminado por toda a terra desde a época do Éden até os dias de hoje. Na parte de segunda-feira, trata da antiga mentira da imortalidade da alma e da consciência da morte. Na parte de terça-feira e quarta, falam de Babilônia como centro de adoração ao sol. Na parte de quinta, trata da graça como uma obediência distorcida que a Babilônia e suas filhas oferecem sobre a natureza do pecado e sobre o plano de salvação. Então, vamos começar na parte de domingo da nossa lição. O caminho que parece direito. Vejamos a pergunta número 1. Quem é enganado por Satanás? Como entender essas palavras? Bem, o texto que a lição traz para fundamentar nossa resposta é Apocalipse 12, capítulo 9, que diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com seus anjos. Então, quem é enganado por Satanás? Apocalipse diz que é o mundo todo. E, de fato, a primeira epístola de João, do capítulo 5, versículo 19, afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas, se todo mundo, então, quem vai escapar? Ninguém. De certa forma, Satanás proclama o grande engano para toda a terra. Mas o Espírito Santo faz um ótimo trabalho ensinando o povo a diferença entre o bem e o mal, dando às pessoas a fazerem as suas escolhas. Tanto que a igreja remanescente de Apocalipse 12:17 não se deixa levar pelo engodo semântico de Satanás. Mas aqueles que não estão firmes na palavra de Deus e seguem falsos pastores e pregadores, então são facilmente enganados. Por isso que as 3 mensagens devem ser levadas a toda a terra para que as pessoas tomem conhecimento dos enganos de Satanás e a verdade do Evangelho eterno e tomem a sua decisão. Então o povo de Deus está no mundo, mas não é do mundo. Vivem como estrangeiros e peregrinos nesta terra.
O povo que foi transformado pela graça de Cristo e procura refletir o caráter de Cristo, odiando o pecado, numa luta entre o espírito e os prazeres da carne, buscando a glória de Deus. Vamos agora para a pergunta número 2 da nossa lição. Leia Provérbios capítulo 14, versículo 12. Que aviso importante há nessa passagem. Bem, aqui nós temos o famoso texto de Provérbios capítulo 14, versículo 12, que nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Muitas pessoas pensam que fizeram a escolha perfeita, mas depois descobrem que foi sua pior escolha. E vem a pergunta: não devemos seguir a voz da consciência? A consciência é muito importante. A consciência é uma das faculdades superiores da mente. Existem 5 faculdades ou capacidades da mente. 3 são superiores e 2 são inferiores. Vamos fazer um pequeno resumo. Bem, as 3 capacidades superiores da mente são a consciência, a razão e o juízo. E as 2 faculdades inferiores da mente são o apetite e a paixão. A consciência é a faculdade que nos dá direcionamentos morais, indicando se um caminho é certo ou errado. A razão é a faculdade que compara entre os aspectos positivos e negativos de cada decisão a ser tomada. O juízo é a capacidade de tomar uma decisão. O apetite é a capacidade de sentir fome e desejar o alimento. E a paixão é a capacidade de se afeiçoar a pessoas, coisas, lugares ou situações. Por isso que Deus nos deu a sua palavra. A Bíblia Sagrada é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Salmos 119, verso 105. É pela Bíblia que podemos discernir os enganos de Satanás e identificar o que seja o vinho da Babilônia. Vamos então aprofundar um pouco o nosso estudo sobre um dos mais perigosos enganos de Satanás neste tempo do fim. Vamos para a segunda-feira. A antiga mentira da imortalidade. Vejamos aqui a pergunta número 3. Leia Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. Capítulo 18, versículos 2 e 23. Que alusão ao Espiritismo encontramos nesses versos? Bem, o texto de Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, diz que da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e afirma que esses espíritos imundos são espíritos de demônios, operadores de sinais. Já o texto de Apocalipse capítulo 18, versículo 2, afirma que Babilônia se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo. Preste bastante atenção nisso. Morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo. E Apocalipse capítulo 18, versículo 23, diz que todas as nações foram seduzidas pela feitiçaria de Babilônia. Muito bem. Então, que alusão ao Espiritismo encontramos nesses versos? Você pode escrever que esses textos falam do Espiritismo de demônios que são operadores de sinais e a queda espiritual de Babilônia. E também por causa de sua associação com a feitiçaria. O Espiritismo moderno é a antiga feitiçaria com uma nova roupagem e com um novo rótulo. Esses versos nos mostram que os que rejeitarem a verdade da tríplice mensagem angélica e por darem ouvidos a falsas doutrinas da Igreja Caída e suas filhas protestantes, acabarão formando uma aliança tão grande com os mundanos
e com os espíritas, que acabarão se transformando numa grande religião espírita mundial. Isto está no livro O Grande Conflito, página 588. A linha de separação entre os cristãos professos e os ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. Estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do Espiritismo. Você pensava que o plano de Satanás se limitava a levar todo mundo à submissão do Papa? Mas vai muito além disso. O Papa tem sua importância nesse esquema de engano dos últimos dias, mas ainda assim ele é apenas um intermediário. De acordo com Ellen G. White, em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, Satanás chama o bispo de Roma o braço direito de sua força. Porém, Satanás deseja o controle direto sobre as próprias mentes das pessoas. Por isso, o seu verdadeiro plano é trazer a todos, católicos, evangélicos, ateus, todas as religiões do mundo, para as fileiras do Espiritismo, fazendo surgir uma grande religião espiritualista mundial. A imortalidade da alma será o tema central. Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de, para si mesmo, aprenderem seu dever. Então, dominado o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. O Grande Conflito, capítulo 37, que já está em andamento e bem avançado, que é o ecumenismo, com o Jesus cósmico, que não é Jesus Cristo que nos salvou, que vai enganar a muitos com suas doutrinas falsas, abolindo as verdades da Bíblia com curas, milagres e imitações do retorno de Jesus Cristo como um espírito de luz. E muitos por toda a terra acreditarão. Será o maior engano de todos. Somente um povo remanescente, refugiado nas montanhas, em prisões, vão permanecer firmes na fé no verdadeiro Cristo, pois já estão selados com o selo de Deus vivo, protegidos pelos anjos do Senhor. Nem um fio de cabelo cairá de suas cabeças. Vejamos agora a pergunta número 4 aqui da nossa lição. Que instrução Deus ao seu povo sobre a vinda após a morte e sobre onde está a nossa esperança? Bem, nós já estudamos sobre a natureza do homem. Vamos apenas a um breve resumo. É importante este texto. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 nos diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas que os mortos, diferentemente, não sabem de coisa nenhuma. Esse é um texto muito claro, simples e direto a respeito do estado dos mortos. Ele prova que os mortos estão num estado de inconsciência. Essa é a verdade bíblica. O texto do capítulo 19, verso 25 e verso 27 apresenta a esperança da ressurreição já no Antigo Testamento. Jó afirma que seu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, quando então, revestido o seu corpo, sua pele em sua própria carne, ele verá a Deus. Jó diz que seus próprios olhos verão o Redentor e não outros.
De acordo com Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a esperança de Jó se conscientizará na segunda vinda de Cristo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro por quê? Primeiro, porque os crentes vivos não irão para o céu antes que os crentes mortos ressuscitem. Todos são arrebatados juntos. E por fim, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que os que morrem no Senhor estão dormindo e descansando de suas obras. Isso quer dizer que, como Jesus tinha dito a respeito de Lázaro, os mortos não estão conscientes, eles estão como em um sono, o sono da morte. Então você pode responder na lição que esses versos ensinam que os mortos não sabem de coisa nenhuma, mas que haverá uma ressurreição dos mortos por ocasião da volta de Jesus, que é a nossa esperança. Lembrando que em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, você já parou para pensar na importância desse verso? Nele há uma bênção especial sobre os que morrem a partir da proclamação das 3 mensagens angélicas, que diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, são bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, isto é, desde a pregação da mensagem dos 3 anjos, quer dizer, a partir de 1844. E sabe o porquê os que morrem desde 1844 são especialmente bem-aventurados? É porque tiveram conhecido e aceitado e foram fiéis às mensagens proclamadas pelos 3 anjos, guardando os mandamentos de Deus e exercendo a fé de Jesus. Esses farão parte da ressurreição parcial e especial. Os que fizerem parte da ressurreição parcial ou especial terão o privilégio de ver todo o processo do aparecimento de Jesus em sua segunda vinda. Eles ressuscitarão um pouco antes de sua volta. Mas Apocalipse 14, versículo 13, tem também outra importância e propósito. Como eu já destaquei, esse verso confirma o entendimento de que os mortos estão dormindo, inconscientes, até a ressurreição. Agora vamos para a parte de terça-feira da nossa lição. Babilônia, o centro da adoração ao sol. Vejamos aqui a pergunta número 5. O que os profetas escreveram sobre a influência da adoração ao sol em Israel e em Judá? O texto de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, fala de uma visão que o profeta recebeu, em que lhe foi mostrado no grupo de 25 pessoas no templo de Jerusalém, no antigo templo de Jerusalém, de costas para o santuário, voltados para o oriente, adorando o sol. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, verso 5, diz que o rei Josias destituiu os sacerdotes que os reis do Judá tinham nomeado para queimar incenso a Baal, ao sol, à lua e aos demais planetas e a todos os astros do céu. Josias também retirou os cavalos dedicados ao sol que estavam na entrada do santuário e queimou os carros do culto ao sol, chamados de carros do sol, que eram monumentos ao Deus Sol. E por fim, em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz que os gentios mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Foi isso que os pagãos fizeram e foi isso que os judeus, influenciados pelas nações pagãs, acabaram fazendo também. Então, o que você pode escrever é que no Antigo Testamento, o povo de Deus, também houve aqueles que adoravam o sol e que, inclusive,
os reis de Israel e Judá tinham estabelecido sacerdotes de culto ao sol e monumentos de homenagem ao sol. Mas por que a lição está falando de culto ao sol? É pelo seguinte: o dia do sol acabou se transformando no dia de adoração e descanso do cristianismo. Veja só o que aconteceu. No primeiro século, os cristãos guardavam o sétimo dia da semana como descanso e adoração. Há informação histórica que indica que os cristãos até faziam um pequeno culto na manhã no primeiro dia da semana. Mas como esse dia era um dia comum de trabalho, não era um dia de descanso. Ocorre que desde o segundo século, pelo menos, vinha se tornando cada vez mais popular dentro do Império Romano o culto ao Deus Sol. Alguns imperadores, como Aureliano, passaram a adorar o Deus Sol, o Invictus, ou seja, o Sol invencível. Desde que tinha sido estabelecida a semana planetária no Império Romano, associado com um planeta diferente a cada dia da semana, o domingo foi chamado de Dia Solis, o Dia do Sol. Essa associação entre o Sol e o domingo permaneceu em algumas línguas, como no caso de inglês, Sunday, e alemão, Sonntag. E aí entrou em cena o imperador que a gente sempre acaba comentando. Quem é? O imperador Constantino. E por que sempre falamos dele? Por dois motivos. Bem, em primeiro lugar, porque o imperador Constantino e seu colega imperador Licínio assinaram no ano 313 d.C. o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade de culto a todos os cristãos. Constantino não queria mais que a força do império fosse dirigida para perseguir os cristãos. Em vez disso, ele achava muito melhor trazer os cristãos para o seu lado. Em março de 321 d.C., Constantino assinou a Lei Dominical, a mais antiga que se conhece. Por esse decreto, Constantino tentou agradar igualmente a cristãos e a pagãos, adoradores do sol. Para os cristãos, por sua vez, o decreto estava transformado em dia de descanso, aquele dia em que Jesus tinha ressuscitado, no qual eles já tinham há bastante tempo o costume de fazer um pequeno culto pela manhã antes de começar as suas atividades corriqueiras. Depois desse decreto, cada vez mais, o sábado, o sétimo dia, foi perdendo prestígio, a importância, e o primeiro dia da semana, o dia do sol, foi ganhando destaque, até que a igreja, já corrompida, proibiu a guarda do sábado e tornou obrigatório a guarda do domingo. Esse foi o processo gradual de mudança do sábado, do sétimo dia, para o domingo, primeiro dia da semana, que não consta em nenhum lugar da Bíblia. A lição traz na parte de quarta-feira as palavras proferidas em 13 de novembro de 1893 pelo ministro batista Edward Hitchcock. Ele declara: que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol. O povo do Senhor é chamado a não seguir as tradições humanas, suas preferências políticas e sociais contra a vontade de Deus. Nós devemos nos apegar ao ensino das Escrituras. Não há nenhum verso no Novo Testamento que diga que Jesus tenha transferido a guarda do sábado para domingo. Também não existe nenhum texto bíblico que diga que os apóstolos tenham realizado essa transferência. Por isso, nós devemos guardar e santificar o dia de sábado, que é o verdadeiro dia do Senhor. Continuando na parte de quarta, que tem como título Um chamado à fidelidade. Vejamos a pergunta número 6. Leia Ezequiel capítulo 20, versículo 1 a 20. Qual é a essência dessa mensagem de Ezequiel
nessa passagem. E como o sábado se enquadra nesse chamado à fidelidade. Nesse texto, os anciões do povo foram consultar o Senhor por meio do profeta Ezequiel, mas Deus se recusou a ser consultado por aquele povo, por terem transgredido os mandamentos, praticavam idolatria e profanavam o santo sábado. E é nesse capítulo que Ezequiel 20, que existem 2 versos ao sábado, como um sinal de Deus. Um deles, Ezequiel 20, versículo 12, que diz: também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Esse verso diz que é o sinal distintivo entre Deus e o seu povo. O outro verso é Ezequiel capítulo 20, versículo 20, que diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus ainda alerta que seus sábados servirão, observem isso, de sinal entre ele e seu povo. Sinal significa marca, selo. Nós sabemos que virá uma grande crise, em que os fiéis serão perseguidos por guardar o verdadeiro sábado do Senhor. Para estarmos prontos para esse grande momento de crise, nós não podemos ser arrogantes e confiar em nossas forças. Nós precisamos aprender hoje a confiar em Deus, a obedecer a Ele em qualquer situação, para nos momentos nos mantermos firmes e inabaláveis no tempo da opressão e perseguição. A graça nos conduz à obediência. Vamos para a parte de quinta-feira. Graça para a obediência. Vamos para a pergunta número 7. Leia Apocalipse capítulo 18, versículos 4 e 5. Qual é o apelo de Deus para as multidões que ainda estão em organizações religiosas caídas? E o que é que Deus diz para os que estão na igreja mãe caída e nas igrejas filhas caídas? Sai dela, povo meu. Babilônia é como um nome de família. Existe a Babilônia mãe e existem as Babilônias filhas. E sabemos que há muitos fiéis sinceros na Babilônia. Do contrário, Deus não os convidaria para saírem. São fiéis porque estão seguindo a Deus conforme a luz que receberam. Algumas verdades ainda não chegaram ao seu conhecimento ou ainda não impressionaram suas mentes. Mas Deus os chama. Retirai-vos dela, povo meu. Esses são chamados a sair da Babilônia, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participarem de seus flagelos. Se eles permanecerem nas igrejas caídas, que compõem a grande família da Babilônia, mesmo depois de terem recebido a luz do esclarecimento, serão considerados coniventes com os pecados de Babilônia e acabarão por sofrer os flagelos que sobrevirão sobre ela, as 7 últimas pragas da ira de Deus, que é a sua justiça contra o pecado. Uma vez que Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: os sinceros devem sair de Babilônia para não serem cúmplices de seus pecados. Isso nos traz a um tema importante, que é abordado na pergunta número 8. Leia 1 João capítulo 3, versículo 4. Compare com Romanos capítulo 14, versículo 23. Como a Bíblia define o pecado. Como essas passagens bíblicas se harmonizam. A única definição bíblica correta de pecado encontra-se na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Algumas pessoas, por não entenderem o que significa a palavra definição, dizem que a Bíblia tem muitas definições de pecado. E que 1 João capítulo 3, versículo 4, não é a única. Mas não estão entendendo bem o assunto. Em parte, a confusão que alguns irmãos fazem é porque eles veem na Bíblia diferentes termos que expressam a ideia de pecado e chamam isso de diferentes definições de pecado. Por exemplo, Levítico capítulo 16, versículo 21, fala da iniquidade, transgressões e pecados. Aí, alguns acham que isso são diferentes definições de pecado, mas não são. Outros listam os diferentes vocábulos hebraicos e gregos que são usados nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento para transmitir a ideia de pecado e chamam isso de diferentes definições de pecado. Mas esses termos todos não são definições de pecado. Por isso, a única definição de pecado na Bíblia é o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, pois esse texto é o único em toda a Bíblia que traz a palavra pecado e o termo a ser definido. Mas a lição também citou Romanos, capítulo 14, versículo 23. Na Bíblia, Romanos, capítulo 14, versículo 23, não é uma definição de pecado, é uma situação de pecado. Precisamos compreender o que é pecado, a saber, que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição nas Escrituras. O espírito de profecia ressaltando que a única e verdadeira definição do pecado da Bíblia é que o pecado é a transgressão da lei. Não devemos interpretar a lei de maneira superficial e limitada, pois a lei de Deus rege não somente nossas ações, mas também nossas palavras e mesmo os nossos pensamentos e sentimentos. Observe então que a lei de Deus é espiritual, ela é ampla e de vasto alcance, abrangendo nossos pensamentos, palavras e ações. Você só precisa permitir que a graça transformadora de Deus trabalhe em sua vida. A promessa de Deus é clara. Veja o que está escrito, prometido aqui em Judas, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Se você mantiver comunhão com Deus, se você permitir que o Espírito Santo realmente o guie em sua vida, Ele o protegerá das armadilhas destes últimos dias e produzirá em você um caráter nobre, puro e justo, o tornando cada dia mais semelhante a Jesus. O povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras com a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus
e a fé de Jesus? Grande Conflito, página 593. Irmão, se prepare, mergulhe na Bíblia, aprenda, ensine para todos que você puder. A hora é essa. Que o Senhor te abençoe. Amém.